no céu, nome maior, Jesus, Jesus. Não há na terra que não clamará, Jesus, Jesus. Em seu grande trono está, das batalhas o leão, invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com sangue que verteu. Tu és o Rei, tua é a glória, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. Declare: não há no céu, não há no céu nome maior, Jesus, Jesus. Não há na terra que não clamará, Jesus, Jesus. Em seu grande trono está, das batalhas o leão, invencível é, glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com sangue. Declare: tu és o Rei, tu és o Rei, tua é a glória, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. Tu és o Rei, tu és o Rei, tua é a glória, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus. Vamos no céu, nova terra preparou, perto está o dia do Senhor. No céu, nova terra preparou, perto está o dia. Declare: tu és o Rei, tu és o Rei, tua é a glória, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. Senhor, nos humilhamos uma vez mais diante de Ti nesta noite. Te damos a glória, a honra e o louvor. E pedimos, Senhor, no final do mês de fevereiro, que é hoje, que Tu abençoe todos aqueles que vão voltar à faculdade, ou já voltaram. Todos aqueles que vão voltar a um curso, seja qual for. Todos aqueles que vão estudar
todo aquele, Senhor Jesus, que está iniciando um novo trabalho, um ano abençoado por Ti, Senhor, um ano guardado por Ti, Senhor. Já oramos pelas crianças, mas nós declaramos eles guardados nas escolas, livre de toda influência. Os jovens, todos, Senhor, guarda-os, guarda-os. Aqueles que vão de van, aqueles que vão de ônibus, aqueles que vão com os pais, guarda no trânsito, livre de todo mal. Cerca o Teu povo nesse ano. Em o nome de Jesus declaramos um ano guardado e abençoado por Ti. Amém e amém. Diga a pessoa do outro lado: Deus está contigo no mês de março. Podem sentar. Obrigado. Fevereiro termina hoje, né? Incrível, 29 dias nesse ano. Estamos alegres, amém? Diga a pessoa do outro lado: continue lendo a Bíblia, continue orando, buscando a Deus, amém? Nós tivemos um congresso muito abençoado. Sábado passado tivemos um lindo encontro de todos os jovens do ministério, muitos jovens, 2.000 ou mais jovens, e foi uma bênção de Deus. Na segunda e na terça tivemos o congresso. O tema do congresso é Atos Hoje. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia de fé, cheia da presença de Deus. Nossos queridos pastores ministraram, foi uma bênção. E também o pastor que veio da Suécia, foi uma bênção. Ele ministrou segunda à noite e terça à noite. Na segunda ele falou sobre a importância de entendermos que quando o Espírito Santo desce sobre nossas vidas, assim como Ele está descendo sobre nós, nos preparando para pregar, também o Espírito Santo está descendo sobre as pessoas, preparando elas para serem salvas. Amém? Um breve resumo. Na segunda noite ele falou sobre a questão de que precisamos da chuva de Deus em nossas vidas. Ele citou o exemplo daquele lugar mais árido e seco que tinha na face da terra, onde caiu uma chuva e depois de uns dias nasceram flores. E então ele disse que assim são nossas vidas. Nós temos sementes de Deus no nosso coração, e quando o Espírito Santo vem, nós podemos germinar a vontade de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos de um coração humilde, nós precisamos de um coração com fé e um coração aberto para Deus. E o pastor Isaías complementou: nós precisamos de um coração santo na presença do Senhor. Eu te incentivo, se você não pôde ir no congresso, você colocar no YouTube Encontros de Fé Poa. Lá tem todas as reuniões, com as pregações, com os louvores, amém? E nós, nesse mês de fevereiro, queremos ainda falar então sobre o Espírito Santo. E eu queria essa noite abordar um tema muito interessante sobre a questão do Espírito Santo, que é se realmente nós entendemos que precisamos do poder de Deus em nossas vidas. O primeiro ponto. E o segundo ponto é o que pode impedir esse poder de se manifestar em nossas vidas, né? O que pode impedir do poder de Deus se manifestar em nossas vidas? Mas é muito importante nós entendermos que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Quando ali fala sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. Eles estavam no cenáculo, em oração, aguardando, né? E diz assim a palavra de Deus. Mas na frente eles estavam no cenáculo. Aqui Jesus diz: permaneçam ali. E Jesus assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus disse que nós íamos receber quando recebêssemos o Espírito Santo?
poder. Poder. Nós vemos que Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de poder. Ele criou todas as coisas com o poder que Ele tem. Nós temos textos na Bíblia que diz: o Senhor dá poder ao seu povo. Tem texto na Bíblia que diz: Ele mesmo é a força e o poder do seu povo. E acabamos de estar um período de adoração e de louvor, e a Bíblia diz que dentro do nosso louvor nós devemos tributar ao Senhor glória e força. Nós temos que ter uma ideia de que Deus é um Deus de poder, está na sua natureza. E Deus, através da sua obra perfeita, quando nós nos convertemos, Ele vem sobre nós com o poder do seu Espírito Santo. Como? Primeiro Ele nos convence do pecado, nos convence do erro, do engano, da mentira. Depois nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo. E este poder traz sobre nossas vidas santidade, traz sobre nossas vidas pureza. E é muito interessante nós observarmos que no Antigo Testamento o poder de Deus agia em favor do povo de Deus. Moisés tocou o mar e o mar se abriu. Ali o poder de Deus se manifestou em favor do povo de Deus. Josué disse: toquem as trombetas e rodeiem Jericó 7 vezes. E na última volta, no soar das trombetas, o poder de Deus em favor do povo agiu. Mas na nova dispensação, no Novo Testamento, na vida do período da igreja e do Espírito Santo, eu creio fielmente, a Bíblia diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus ainda age em nosso favor, mas nós temos que entender uma coisa: agora Deus quer agir em nós e através de nós. Recebereis poder para agir em vós, para serem transformados e levados à minha plena vontade, mas também para fazerem aquilo que eu tenho determinado para vocês. A igreja recebe várias vocações, serviços da parte de Deus, mas nenhuma da vocação ou serviço poderá ser desenvolvido corretamente sem a manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que o reino de Deus seja estendido, nós precisamos entender que o Espírito quer agir em nós e por meio de nós para abençoar as pessoas. Quantos aqui estão orando para que o Espírito Santo haja mais em ti e se manifeste mais ainda na tua vida? Mais na nossa oração, mais na nossa pregação, mais na nossa vida de comunhão. E é interessante observarmos que Jesus, quando Ele sai das águas, o que diz a Bíblia? Quando Cristo sai das águas, vem sobre Ele o Espírito Santo em forma de pomba. Mas não somente ali veio isso. O livro de Atos diz que Jesus foi ungido com poder e com o Espírito Santo, e andava por todos os lugares fazendo a vontade do Pai. Então Cristo, Ele dependeu do Espírito Santo. Vamos mais longe. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Cristo foi levado ao deserto para ser tentado no poder do Espírito Santo. Cristo pregava no poder do Espírito Santo. Cristo ensinava no poder do Espírito Santo. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, a Bíblia diz que ele disse: de mim saiu poder. Então, vamos entender, o poder do Espírito Santo foi necessário na vida de Jesus, foi necessário na vida da primeira igreja e continua sendo necessário até o dia de hoje. Me chamou muita atenção nesse congresso
o Espírito falando com a igreja no início desse ano: vocês precisam cada vez mais experimentar o meu poder na vida de vocês, a minha autoridade na vida de vocês. E eu creio fielmente que Deus quer fazer isso na minha vida e na tua vida nesta noite, ainda mais e mais e mais. Agora, se o Espírito Santo é poder, e nós temos uma experiência com Deus na conversão e também no batismo do Espírito Santo, quem ainda não é batizado deve pedir, né? Porque Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará o Espírito a quem Ele pedir. Então nós temos que pedir. Nós vamos, nesse mês de março, realizar uma reunião para estar orando por batismo no Espírito Santo sobre o povo de Deus. Que nem fizemos na semana de jejum, vocês vão ser tomados, cheios do Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos, vão ser envelopados. É como uma carta dentro do envelope, totalmente tomado. É como uma pessoa dentro de uma piscina, tem água por cima, tem água pelos lados. Deus vai fazer isso na vida da sua amada igreja. Amém, irmãos? Agora, quem aqui carrega o seu celular? Vamos ver, levante a mão. Interessante. Quem carrega o seu celular aqui, o seu computador? Levanta a mão. Muito bem. O celular e o computador, por melhor que seja, se não for carregado, ele não liga de novo. Algumas coisas Deus tem falado aos nossos corações, como igreja e como indivíduos, podem apagar ou carregar da energia, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que eu quero agora, em breves palavras, conversar com vocês nesta noite, sobre alguns pontos que podem consumir, gastar, esparramar, ou até mesmo distribuído. Esse poder precisa ser novamente carregado. Antes de entrar nisso, queria dizer uma coisa interessante que eu aprendi nesses últimos tempos. O Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável. E que toda vez que nós temos uma necessidade em nossa vida, ele quer nos renovar, quer nos dar uma carga nova. Exemplo, os 120 estavam no cenáculo esperando e o poder do Espírito veio sobre eles. A igreja foi perseguida, os apóstolos foram perseguidos e eles se reuniram. E diz a Bíblia que eles ficaram cheios do Espírito Santo e tremeu aquele lugar. Como que eles ficaram cheios do Espírito Santo e tremeu aquele lugar? Se eles já tinham sido cheios do Espírito Santo antes. Tenho aprendido, e você também já deve ter descoberto isso, que o Espírito Santo, ele está disponível. Pastor Paulo Ganser disse isso para nós no congresso. Disponível a todos nós em qualquer momento para nos revestir de uma graça, de uma unção, de uma autoridade nova, de uma motivação nova, de um desejo novo na nossa caminhada da fé. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele foi orado, Ananias ou por ele foi curado. E diz a Bíblia que ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas também diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, quando ele enfrentou aquele mágico Elimas, ele também foi novamente renovado no Espírito Santo. Quando ele orou pelos discípulos de Éfeso, o Espírito Santo veio sobre eles e também sobre o apóstolo. E Antioquia, após o ministério dele, diz que os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo.
O que dizer de outros que passaram por essa experiência? Estevão, aquele diácono, enquanto falava no Sinédrio, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele falou tanta verdade, se você ler aquilo que ele fala ali em Atos, que mesmo quando estava sendo apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Então, o Espírito Santo não é uma experiência única na vida. O Espírito Santo é algo que nós temos que recarregar em nossas vidas, esse poder, essa energia que vem dele todos os dias. Mas no decorrer da vida cristã nós aprendemos algumas coisas importantes. Que o poder espiritual, ele pode ser consumido em nossas vidas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quem aqui já orou por uma pessoa que estava enferma? Vamos ver, levante a sua mão. Muito bem. Quem já orou aqui por alguém que estava possesso por um espírito imundo, maligno? Quem aqui já aconselhou um filho que estava com rebeldia? Quem aqui já aconselhou um casal que estavam brigados? Muito bem. Para aconselhar um casal brigado, um filho rebelde, para mandar uma enfermidade embora e para repreender um demônio, só no poder do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que quanto mais nós usamos o poder do Espírito Santo, mais nós precisamos do poder do Espírito Santo. Quanto mais nós usamos o nosso celular, mais nós precisamos carregar o celular. Eu já tive a experiência de esquecer de botar o celular para carregar à noite. E no outro dia eu precisei dele. E quando eu fui abrir a lista do mercado para fazer algumas necessidades, apagou. Apagou. Aí eu fico pensando na vida de Jesus. Por que Jesus passava noites orando? Por que Jesus tinha uma vida individual com Deus? Por que Jesus buscava sozinho o Pai? Por que Jesus, em algum momento da vida dele, dos discípulos, que eles não tinham tempo nem para comer, ele foi para um lugar solitário? Porque Davi buscava Deus sozinho? Porque os profetas buscaram Deus sozinho? Porque os juízes, porque os reis buscaram? Porque os discípulos de Jesus buscaram? Para renovar. Para renovar. Para renovar a graça. Para renovar o chamado. Para renovar a dependência que nós devemos ter do Espírito Santo. Uma vez perguntaram para um homem de Deus e disseram: como vai ser o teu dia? Se ele vai ter 24 horas. E o que tu vai fazer nesse dia? Eu vou trabalhar bastante para o Senhor, mas eu vou fazer uma coisa. As primeiras horas do dia, as primeiras 3 horas do dia, eu vou ficar orando, recarregando a minha vida. Porque depois tudo que eu vou fazer no poder do Espírito Santo. Então nós temos que entender que além do serviço cristão que nós temos, de pregar o Evangelho, de orar pelos enfermos, e tomar autoridade contra as forças malignas, aconselhar as pessoas, ajudar as pessoas, e isso não é função só de pastores, isso é função de toda a igreja, amém, queridos? Nós precisamos, além disso, entender que também nós vivemos num mundo que pode nos desgastar. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que eles saíam do meio das pessoas. O que está dizendo isso? Eles saíam do meio dos problemas das pessoas, da influência das pessoas. Talvez você trabalha num lugar agitado. Talvez você trabalha num lugar de barulho. Talvez você trabalhe com pessoas nervosas.
agitadas. Então, além de entender que nós somos de graça para fazer o que Deus quer, nós precisamos entender que nós temos dificuldades no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos. Então, nós precisamos entender que a única maneira de nós nos limparmos, os nossos pés de onde nós pisamos e as nossas mãos de onde nós tocamos, os nossos olhos do que nós vemos durante o dia, é tendo esses momentos de busca de Deus através da oração individual, da leitura da palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem poder para nos limpar. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. Irmãos, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Nós não somos tomados, influenciados por esse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E para vencer a força deste mundo, somente com a renovação espiritual de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Não tem outra forma. Não tem outra maneira de alcançar isso. Outra coisa que consome a energia, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Salmo 133. É a divisão. Uma casa dividida. Um casal dividido. Filhos divididos contra os pais. Uma igreja dividida. Pastores divididos, obreiros divididos com os pastores. Uns são do Rubens, outros são do Paulo, outros são do Pedro, outros são do Tiago, outros são do Dionísio. Divisão. Não estou dizendo que tem isso, mas a Bíblia diz, né? Uns são de Paulo, uns são de Cefas. Divisão, divisão. Divisão traz desgaste à unção divina. E o Salmo 133 diz assim para mim e para ti nesta noite: ó, como é bom e agradável, verso 1, viverem unidos os irmãos. Digam todos: é bom e agradável estar em um ambiente de unidade. Diga: é desagradável e não é bom estar num ambiente de divisão. É como óleo precioso quando tem unidade. Sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E aí vai falando. E o que diz o final do verso 3? Num lugar de unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se num lugar de unidade, Deus ordena a bênção e a vida, em um lugar onde não tem unidade, tem o contrário, tem desunião, aquilo desgasta. Aquilo rouba a força, aquilo rouba a alegria, aquilo rouba a disposição, resseca a nossa vida espiritual. Imagina nós termos ouvido um louvor aqui hoje de noite, o Vini cantando uma estrofe, a Raquel cantando outra, o Apolo em sol maior, tom original de uma música, o Binho em mi menor, o Vini tentando tocar em sol junto com o Apolo, que é o tom correto, e o baixista tocando em si maior. Que confusão. Ia ser uma coisa mais ou menos assim. Tem volume aí? Quem gostou disso? Vamos de novo, não tinha volume. Nossa, que coisa horrorosa. Olha, assim é um ambiente de divisão. Tu não tem alegria de estar ali. O ambiente unido é assim, ó. Dá vontade de ficar. Dá vontade de estar. Quando tem unidade, a nossa força espiritual é renovada. O próprio Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Por quê? Porque não tem força.
Então nós temos que ter cuidado para estar unido no casal, a primeira coisa. Depois o casal unido traz os filhos unidos. Na igreja, a liderança unida, o presbitério unido. Não quer dizer que nós somos iguais, ninguém é igual, mas unidos em um só propósito, tendo Deus e Jesus como centro da nossa unidade. Então, um ambiente de desunião, ele é contrário à Trindade, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Resseca a vida espiritual, faz desaparecer o poder, não traz renovação, não traz entusiasmo sobre nós, dissipa, se perde o poder, vai-se embora, torna-se um ambiente destruidor, devastador, e o poder de Deus não consegue estar ali. E todos nós temos sensibilidade dada por Deus. Se estamos compreendendo ou não estamos compreendendo, se estamos discernindo ou não estamos discernindo, algo nos diz, tem alguma coisa errada. Tem algo que está errado. Tem algo que não está batendo. A Bíblia diz que um homem convocou o povo para a guerra. E o povo todo atendeu, porque o poder do Espírito estava sobre ele e houve unidade. Houve unidade. Quantos creem que Deus tem poder para salvar os parentes? Levante a mão bem alta. Nós temos que ter unidade nesse sentido. Quantos creem que Deus tem poder para esse dia da igreja na rua ser uma revolução ali naquele lugar? Nós temos que ter unidade nesse sentido. Quantos creem que Deus tem poder para curar uma pequena dor de cabeça e um câncer dos mais fortes? Nós temos que ter unidade nesse sentido. Nós temos que ter concordância nesse sentido. E é interessante o que a Bíblia diz, que quando nós oramos em concordância, se concordarmos a respeito de alguma coisa, Deus nos atende, Deus nos escuta. Amém, irmãos? Amém mesmo? Outra coisa que pode consumir, gastar o poder espiritual e o amor de Deus em nossas vidas: a falta de obediência. A falta de obediência. O fracasso vem quando nós insistimos em andar pelo caminho que nós decidimos, e em vez de andar pelo caminho que Deus decidiu para nós. Se há algo que Deus quer desenvolver em nossas vidas, para que nós não venhamos a apagar, nós não venhamos a consumir, esparramar, destruir o poder do Espírito de Deus na nossa vida, é ter um coração obediente. A Bíblia relata um fato interessante, que um pai tinha 2 filhos, e chegou nos dois e disse assim: olha, eu quero que vocês façam isso, isso e isso. Estou parafraseando, né? Um olhou e disse assim: eu não vou fazer. E o outro olhou e disse assim: aham, vou fazer direitinho. Saíram. Aquele que disse que ia fazer, não fez. E aquele que disse que não ia fazer, ele fez. Qual foi a diferença do coração desses 2 filhos? Se eles tinham o mesmo pai: temor e respeito à palavra. Temor e respeito à palavra. A obediência, ela vem automática, mesmo quando a gente diz não. Mas o Espírito alcança o nosso coração.
E ele fica dizendo: faz o que Deus te mandou. Faz o que Deus te mandou. Faz o que Deus te mandou. Como é bom às vezes quando a gente está tentando ir por um caminho equivocado. E a gente vai ler a palavra e Deus fala conosco. Ou então, Deus usa alguém para falar conosco. Quem é casado aqui, levanta a mão bem alta. Quantos aqui pode dizer que Deus já usou o esposo para falar com a esposa? Quantas? Quantos maridos pode dizer que Deus já usou a esposa? Eu podia me atirar no chão, levantar as mãos e as pernas. Bendito seja Deus pela vida de vocês, queridas esposas. Porque vocês enxergam coisas às vezes que nós não enxergamos. E é interessante que quando a gente quer obedecer, Deus fala conosco. Amém, queridos? Não seja tardio em obedecer. Seja pronto a obedecer. Pronto para obedecer o que Deus tem falado e o que Deus tem dito e ensinado cada vez mais. O relógio corre, mas ainda queria falar citar três coisas que nós temos que cuidar para não apagar. Primeiro é o exagero do senso de humor com coisas erradas. O que eu quero dizer com isso? Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que tem humor. Mas tem certas coisas, certas histórias, certas piadas, certas imagens que não podem estar diante dos nossos olhos. Eu não posso, e nem você, gastar um tempo na presença de Deus, porque você tem um compromisso sério na vida. E antes desse compromisso, você se reunir com pessoas e começar a rir em cima de piadas que não vão levar a nada. Aquele preparo todo vai embora. Se eu chegasse aqui hoje e antes de estar aqui, me reunisse ali atrás com algumas pessoas e começássemos a contar história engraçada, e aí vai começando daqui e dali, eu ia exaurir, eu ia perder a concentração devida que se deve ter e o temor devido que se deve ter para trazer a palavra de Deus para o povo. Por isso é importante, quando você vai tomar uma decisão na vida, vai fazer algo sério, você orar, você buscar a Deus. E não cuide para não te distrair. Cuide antes de você ter aquela reunião, de algo não te distrair. Algo não roubar aquilo que Deus botou na frente no teu coração. Para não deixar Deus roubar aquilo que Deus quer, que Deus falou ao teu coração, ou quer te falar da tua ida da casa até aquele lugar. Então nós temos que ter cuidado para não nos distrairmos. Temos que ter cuidado com o que nós ouvimos e com o que nós falamos. E às vezes nós somos pessoas que gostamos de ter o autogoverno sobre nossas vidas. Isso é outra coisa perigosa. Nós não aceitamos ser corrigidos. Não aceitamos ser ajudados. Outra coisa perigosa é a autossuficiência. E a outra coisa perigosa é o pecado. O pecado destrói com o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso é muito perigoso. Nós não podemos deixar
a nossa consciência morrer. Não podemos. Deus nos deu algo que se chama consciência. A consciência, ela tem 3 luzinhas: a verde, a amarela e a vermelha. Nós não podemos perder esta sinaleira de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus vai dizer para mim, vai dizer para ti: pare. Atenção. Siga. Mas o pecado rouba essa sensibilidade. O pecado, ele engana. O pecado, ele seduz. O pecado cega. E Deus fala ao meu coração e ao teu coração nesta noite, para que nós tenhamos cuidado com essas coisas em nossas vidas e não venhamos deixar isso nos dominar. Exemplo: Sansão. Sansão era um homem cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus. Ele deixou o pecado entrar no coração dele. Ele desobedeceu a Deus. Ele se uniu com uma pessoa que Deus não queria. Ele fez uma sociedade que Deus não queria. Ele deu o coração dele para quem não poderia ter dado. Ele revelou o segredo da autoridade dele na vida dele. Ele perdeu a força. Ele perdeu o chamado de Deus. Ele perdeu a visão. Ele não foi aquilo até o fim da vida que Deus tinha desenhado para ele. Por quê? Por causa da desobediência e do pecado. Ele quis fazer aquilo que agradava a ele. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A de Deus, nós temos que entender que a nossa, ela é imperfeita, ela não é boa e ela é desagradável. Não só para nós, mas para as pessoas que nos rodeiam. Sansão começou bem, mas terminou bem por causa do pecado. Saul começou muito bem, começou humilde na dependência de Deus, tocou o seu reinado na dependência de Deus. Deixou a inveja entrar, deixou o orgulho entrar, deixou a desobediência entrar. Chegou o momento que ele fez aquilo que Deus não queria. Não terminou bem também. Não terminou bem também. Então, o pecado nós temos que cuidar. O pecado aqui que eu estou falando é aquela desobediência consciente. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Eu sei que não devo, mas eu vou fazer isso. Não devemos pecar contra a palavra de Deus. Não devemos pecar contra o sangue de Jesus, o preço que foi pago por nós naquela cruz. E como pode o homem guardar o seu coração sem pecado? Salmo 119, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Amém, irmãos? E por último, nós temos que cuidar também do orgulho, da autossuficiência. Quem já viu falar de Billy Graham aqui? Pois é, teve uma vez na vida que ele disse assim: se algum dia eu deixar de depender de Deus e começar a depender de mim mesmo, Deus tira a mão dele da minha vida e esses lábios se tornam apenas lábios de barro, como um lábio de qualquer pessoa. Diga à pessoa que está ao teu lado: nunca roube a glória aqui de Deus. Diga: você vai ser tremendamente usado por Deus. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou, mas dê sempre a glória a Deus. A glória a Deus. Satanás foi jogado do céu para a terra por causa do orgulho. Uma terça parte dos anjos junto com ele por causa da soberba e do orgulho. O orgulho e a altivez precede a ruína, diz a Bíblia.
Deus resiste aos orgulhosos, contudo aos humildes Ele dá a sua graça. E aqui encerramos, podem tocar, podem subir. Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo com poder, que desceu sobre ele o Espírito Santo no dia do batismo nas águas. Mas Filipenses 2 fala como Jesus manteve e não perdeu, não deixou ser gasto, esparramado, apagado, destruído na vida dele. Filipenses 2, verso 5. Tende em vós, como igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele era Deus, e não se usou desse direito de ser igual a Deus. Mas antes, pelo contrário, na sua vida, no dia a dia, Ele se esvaziava e assumia a forma não de Deus, mas de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Diga à pessoa que está do outro lado: você é apenas um canal, você é apenas um servo, você é apenas um vaso. A essência é Cristo, a beleza é Cristo, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito sobre a minha vida, a tua vida. Ele era servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que vai levar a minha vida e a tua vida até o fim do que Deus desenhou para nós é esvaziarmos de nós mesmos e de tomarmos o caminho de Jesus, de humildade. E nós vamos até o fim. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está sobre todo nome. E já está acontecendo. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. E aquele que for fiel até o fim, que se esvaziar e se humilhar e depender do poder do Espírito Santo na sua vida, não querer se contaminar com esse mundo, mas amar a Deus, vai estar diante do trono um dia. Cristo vai nos buscar e nós vamos entrar no céu pela obra perfeita da obra da cruz. E todo aquele que for quebrantado e humilde vai estar diante do trono do Rei dos Reis, cantando: Santo, Santo, Santo. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que era e o que há de vir. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder. A Ele a glória, a Ele a honra. A glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Diga à pessoa que está do lado: Cristo estava com o Pai antes de tudo ser criado. Mas no dia em que Ele teve que se esvaziar e se humilhar, Ele não se usou desse direito. Ele tomou o caminho, o sentimento correto, que é o sentimento de todos nós. E a única maneira de deixarmos o Espírito fluir em nossas vidas é deixar Ele nos limpar de todo orgulho, toda vaidade, todo autogoverno, e depender somente dEle. Curva a tua cabeça e diga: Espírito Santo, ensina-me nesse ano a me relacionar contigo. Diga: ensina-me a aprender todo dia a ser cheio de Ti. Não deixar Teu poder, Tua vida, que vai me encher de graça e de
amor, morrer na minha vida. Toma-me, Espírito Santo. Envolve-me, Espírito Santo. Para que no dia a dia agora aqui, eu continuo te dando toda a glória, toda a honra, todo louvor. Fique em pé e declara Ele. A Ele a glória. Dele, para Ele são todas A as coisas. Ele a A igreja existe porque Ele morreu e derramou sangue. glória. Pra sempre. Somos entrados no céu por causa da sua bondade e misericórdia. A Ele a Ninguém tem nada além do céu, não é verdade? glória. A Ele a Não há ministério melhor ou maior do que o outro. Não há igreja maior ou melhor ou preferida por Deus. Pra sempre E em nosso coração humilde, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para Leva-nos ele esse ano. são todas as coisas. ti para ti. Porque dele, por ele, porque Opera em dele, nós, por Espírito Santo, e ele, através de nós. para ele são todas as coisas. Oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Vem cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não apaguem o Espírito, nem entristeçam o Espírito Santo. Deixe Ele fluir. Busquem Ele diariamente. Busquem Ele constantemente. Dependam do poder dEle. Declaramos um ano cheio do poder do Espírito nessa igreja em nome de Jesus.